Olá, queridos! Eu sou a Luciele, sou a líder do Ministério de Ensino na PIME Brasilândia. E hoje nós vamos compartilhar o capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele joinha pra gente. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um bônus, tem um pouquinho mais para complementar aquilo que eu vou falar com vocês. Mas antes de começarmos, vamos falar com Deus? Senhor Deus, Pai, maravilhoso, bendito Tu és. Te agradeço pela oportunidade de poder falar da Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha encher corações que estão sedentos de Ti, sedentos de ouvir de Ti e da Tua Palavra. Toma-os em Tuas mãos. É a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a gente vai perceber aí no capítulo 3 que Paulo vai falar a respeito de apostasia na igreja, vai dar algumas orientações ao ministério de Timóteo, vai falar sobre defender a palavra. A gente vai perceber que tem essas nuances que Paulo deixa no texto e vai falar sobre inimigos. São temas que Paulo vai desenvolver em todo o capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês e separar o texto que está no verso 16 e verso 17. Afinal de contas, nós estamos falando da palavra, então estudando a palavra, nada melhor do que falar sobre ela. Paulo diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus. Eu vou fazer por partes hoje, um pouquinho diferente do que eu tenho feito. Toda palavra, toda escritura, toda escritura é inspirada por Deus. Toda. O que é toda? Todo o Antigo Testamento, com certeza, porque o cânon naquela época já estava fechado. O Antigo Testamento já tinham todos os livros considerados inspirados por Deus fechados. E também tinha alguns livros, algumas cartas do Novo Testamento que circulavam naquela época também, que também eram consideradas inspiração de Deus. Então, o que é toda? Era tudo aquilo que eles tinham conhecimento de escrito que era inspirado por Deus. Continuando o verso. E proveitosa para ministrar a verdade. Quem melhor do que a palavra de Deus para falar da verdade, se Ele mesmo é a verdade? O próprio Jesus vai dizer: eu sou a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, já sabemos aí que a palavra de Deus é a verdade. Continuando. Para repreender o mal. Para corrigir os erros. E aí eu quero pontuar aqui. Corrigir os erros. Queridos, corrigir os erros não é apontar, não é o mesmo que dizer que alguém errou. Corrigir o erro é mostrar o que é certo. Se alguém fez algo que vai contra o que a palavra de Deus diz, não é apontar, é mostrar o que é certo, para que aquela pessoa possa saber que ela está errada. Porque se ela não tiver conhecimento do erro, como ela vai saber que errou? Então, por isso, a gente precisa corrigir, e corrigir é mostrar a forma certa. Para ensinar a maneira certa de viver. Vou ler novamente o texto agora de forma completa. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Beleza? E aí a gente vai perceber todas essas coisas que eu falei com vocês. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade. A palavra de Deus dá ao homem de Deus capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A palavra de Deus dá preparo e capacidade. Na ordem do texto, capacidade e preparo. Ou seja, se você se acha que não tem preparo e não tem capacidade, busca aqui, minha Bíblia está um pouquinho velhinha, mas é porque ela é bem usada.
Então, a gente vai ver que a gente pode buscar na palavra de Deus todas essas coisas. E a palavra de Deus está apta. Ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo capacitou esses homens para escreverem essas palavras e deixar essas palavras para a gente. E eu quero deixar aqui no vídeo, não vou ler, mas quero deixar aqui no vídeo, para que depois vocês leiam lá a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15 e verso 16, que Pedro vai fazer um complemento a isso que Paulo está falando. Ele vai falar mais a respeito de Paulo, dando ênfase ao que Paulo escreve, dizendo que aquilo que Paulo escreve também é muito importante. Então depois dá uma olhadinha lá, capítulo 3, versos 15 e 16 da segunda carta de Pedro. Tá bom? Queridos, tenham uma boa semana e semana que vem nós estamos aqui novamente. Deus abençoe vocês e até lá!